sou estudante de Medicina e sou presidente da Liga de Geriatria e Gerontologia de Sobral. Hoje aqui no Simbramef nós vamos falar sobre pessoas muito importantes, que são os cuidadores de idosos. A gente vai dividir a nossa apresentação em 4 etapas. Vamos falar um pouco sobre atividades de vida diária, sobre lesões por pressão, emergências domiciliares e vamos falar sobre o cuidado do cuidador. Para começar, a gente vai falar sobre um conceito muito importante em geriatria e gerontologia, que é o conceito de capacidade funcional. O que é a capacidade funcional? É o potencial do idoso de cuidar de si mesmo de forma independente e de realizar as atividades do cotidiano. Se ele tem alguma limitação ou a partir do momento que ele precisa da ajuda de alguém, então a gente diz que ele tem uma incapacidade funcional. E é nesse momento que entra o cuidador. As atividades que todos nós realizamos no dia a dia, elas recebem um nome especial, que são atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. As atividades básicas de vida diária são aquelas relacionadas ao autocuidado. Então, comer, vestir-se, ir ao banheiro, cuidar da própria higiene e conter urina e fezes. Atividades instrumentais da vida diária são aquelas relacionadas à interação com o ambiente e com outras pessoas, como preparar a própria comida, usar o telefone, usar os meios de transporte e administrar o próprio dinheiro. De acordo com as limitações do idoso, é que se define o papel do cuidador. É importante a gente lembrar que nem todo idoso é completamente dependente. Então, o cuidador ele deve manter ao máximo a independência e a autonomia desses idosos. Agora nós vamos falar de um problema, uma dificuldade muito frequente, principalmente nos idosos, que são acamados, que são as úlceras ou lesões por pressão, as famosas escaras. A úlcera por pressão ela é definida como uma ferida da pele e dos tecidos adjacentes, que é causada pela falta de circulação sanguínea. Quais são os fatores de risco para a úlcera por pressão? A própria idade avançada é um fator de risco, a imobilidade, o idoso que está acamado ou que fica sentado por muito tempo, como por exemplo aquele idoso que é cadeirante. A alteração da cognição também é um fator de risco, problemas circulatórios, exemplo, o idoso que é diabético, incontinência urinária e incontinência fecal, porque dificultam a higiene e também porque predispõem a infecções. A higiene inadequada, que isso depende, se o idoso é acamado, depende do serviço do cuidador. A desnutrição, porque dificulta o processo de cicatrização, mas também o sobrepeso. E o melhor remédio para a lesão por pressão ou a escara é a prevenção. E como é que você faz a prevenção? A prevenção ela depende de uma avaliação frequente dos locais que têm mais chances de desenvolver essas úlceras, de uma higiene otimizada, ou seja, uma higiene rigorosa e frequente, de uma alimentação adequada para evitar tanto a desnutrição quanto o sobrepeso e de impedir alguns fatores ambientais, como a pressão, a fricção e as forças de cisalhamento. A pressão, o nosso corpo ele suporta a pressão somente por algumas horas, então nós temos sempre que estar mudando de posição, e isso é mais importante ainda no idoso, principalmente aquele que tem alguma dificuldade de movimentação. A fricção é o atrito entre a pele e uma determinada superfície, e o cisalhamento seriam duas forças contrárias que geram lesão no tecido. O cisalhamento está presente, por exemplo, nas trocas de leito ou nas cabeceiras muito elevadas. Aqui no nosso slide a gente pode ver as principais regiões que devem ser vigiadas, porque são mais suscetíveis à formação de úlcera por pressão, que são esses pontos em vermelho, como por exemplo as regiões do cotovelo, do tornozelo, a região cervical, as costas e a região lombar. E o que o cuidador deve fazer então? Ele deve trocar o idoso a cada 2 horas de posição. Então, se o idoso está deitado de barriga para cima, 2 horas depois ele deita de lado, por exemplo, do lado direito. Aí 2 horas depois ele deita para o lado esquerdo. Aí 2 horas depois ele volta para ficar de barriga para cima. E sempre assim. Então, o cuidador ele deve estar atento à mudança de posição. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas emergências domiciliares
que são muito comuns. E como o cuidador geralmente é a primeira pessoa que tem contato com o idoso nessas situações, ele deve saber o que fazer. Vamos começar falando sobre o engasgo. O engasgo acontece quando um alimento sólido ou líquido entra nas vias respiratórias e gera sufocamento, e em casos mais graves pode levar à morte. Por isso é necessário agir rápido. Se o idoso engasgou com um alimento grande, um pedaço grande de alimento, então o cuidador ele pode tentar retirar esse alimento da boca do idoso. Se o idoso engasgou com um alimento pequeno, como por exemplo um caroço de arroz, um caroço de feijão, então ele não vai conseguir retirar. Então nesse momento o cuidador deve saber realizar a manobra de Heimlich. Como é essa manobra? O cuidador se posiciona atrás do idoso e abraça o idoso. Então, com uma das mãos, ele cerra o punho e coloca essa mão na boca do estômago. E com a outra mão, ele pressiona. Então, abraçado com o idoso pelas costas e pressionando. Ele deve repetir essas manobras até que o idoso desengasgue. Agora a gente vai falar um pouco sobre a desidratação. A desidratação é um tema importante no idoso porque o próprio envelhecimento ele reduz a sensação de sede. Então, o idoso ele sente menos sede do que o adulto, então por isso ele bebe menos água. Então, o cuidador ele deve estar atento a sempre estar incentivando o idoso a ingerir líquidos, principalmente se o dia estiver mais quente, se o idoso estiver com febre, para evitar a desidratação, porque o principal tratamento também é a prevenção. E como identificar se o idoso está desidratado? Aí existem alguns sinais e sintomas. Uma desidratação leve, ela deixa a pele mais seca, os olhos fundos, pouca saliva e pouca urina, então ele faz menos xixi. Essa seria a desidratação leve. Uma desidratação mais grave, ela já causa sonolência, cansaço e até desorientação. Nesse caso, já é um caso mais grave. E o que o cuidador deve fazer? Além de prevenir, por exemplo, se o idoso está com diarreia ou está vomitando, ele deve aumentar a ingesta de líquidos. Então, o cuidador deve oferecer mais sucos, mais água e até mesmo soro caseiro. Aí vamos relembrar como é que faz o soro caseiro. O soro caseiro você utiliza um copo de água com uma medida de sal, uma colher rasa e 2 colheres rasas de açúcar. E deve oferecer ao idoso sempre que ele vomitar ou sempre que ele tiver alguma evacuação diarreica e sempre da forma como ele aceitar. Se o idoso não consegue beber, ou se a diarreia ou os vômitos não cessam, mesmo com a ingesta hídrica, você deve procurar a equipe de saúde, porque já se trata de um caso mais grave e talvez seja necessária a reposição endovenosa. Outra situação muito frequente, principalmente naqueles idosos mais debilitados, são as quedas. E as quedas geram no idoso, com frequência, algumas fraturas importantes, como a fratura de fêmur, a fratura de bacia e a fratura de braço e de coluna. O que o cuidador deve fazer em um caso de queda? Ele deve acionar o serviço de emergência, discando 192 para chamar o SAMU. Mas enquanto o serviço chega, ele deve procurar sinais de deformidade. Então, se o idoso caiu e bateu o joelho, ele procura algum sinal de que haja deformidade naquele local e se pergunta se está doendo. Esses sinais indicam fratura. Então, o cuidador não pode mexer naquele local e não deve tentar colocar no lugar. Ou seja, deve se manter imóvel até que o serviço de urgência chegue. Agora a gente vai falar um pouco sobre hipoglicemia. A hipoglicemia ela é a queda do açúcar no sangue, que é muito comum no idoso que é diabético e que pratica alguma atividade um pouco mais cansativa ou naquele idoso que passa muito tempo sem se alimentar. E como o cuidador vai reconhecer se o idoso está ou não com hipoglicemia? Existem alguns sinais e sintomas, como o cansaço, a pele fria, pálido, tremores, o coração acelerado, ou seja, taquicardia. O idoso pode ficar nervoso, pode ficar desorientado, pode convulsionar. Então, tudo isso são sinais de hipoglicemia.
O cuidador ele deve estar apto a medir a glicemia do idoso em casa, então ele deve ser ensinado pela equipe de saúde como fazer essa medição. E ele deve ficar atento a valores muito baixos, como por exemplo abaixo de 50 ou de 60. No caso dele fazer a medição e identificar algum desses valores, o que ele pode fazer? Ele pode oferecer um copo de água com açúcar ou alguma bala para o idoso. Se o idoso desmaiar, ele pode colocar um pouquinho de açúcar entre a gengiva e a bochecha e massagear por fora. E assim que o idoso melhorar, ele pode oferecer uma refeição. Se os sintomas permanecem, mesmo que depois que ele fizer tudo isso, então ele deve procurar o serviço de urgência. No caso de desmaio, o que é o desmaio? O desmaio é a perda de consciência. Então, o desmaio tem várias causas, pode ser uma hipoglicemia, pode ser uma queda de pressão, e é importante que o cuidador não ofereça nenhum tipo de líquido ou de alimentos para o idoso que desmaiou. Ele deve manter a pessoa deitada, com a cabeça no mesmo nível do corpo. Se a pessoa que desmaiou for diabética, então ele pode seguir os passos que eu já mencionei com relação à hipoglicemia. E espera a pessoa recobrar a consciência e oferece alguma refeição. Se for possível e o cuidador souber, então ele deve aferir a pressão e sentir os batimentos de pulso do idoso. Se o idoso por acaso não melhorar, então ele deve procurar a equipe de saúde. No caso de sangramento, se o idoso está com algum sangramento, o cuidador ele deve identificar qual é o local do sangramento, de onde esse sangramento vem, e ele vai tentar estancar o sangramento. O que ele vai fazer? Ele vai proteger o local com um pano limpo para evitar contaminação e vai apertar com as mãos esse local, apertar com força para parar o sangramento. Ou ele pode também utilizar uma compressa com gelo ou água gelada e elevar o membro e buscar o serviço de saúde, porque todo sangramento deve ser investigado. A gente sabe que a tarefa de cuidar do idoso ela não é fácil. Por isso, todos os cuidados eles não devem estar restritos a um único cuidador. É importante que hajam outras pessoas que possam dividir horários com esse cuidador, porque existe um cansaço físico e emocional muito grande. Além disso, o cuidador ele deve ter momentos do seu dia a dia reservados para praticar atividades físicas e para atividades de lazer. E agora a gente vai mostrar alguns exercícios que o cuidador pode fazer diariamente em casa ou no trabalho e que aliviam um pouco a tensão. Ele pode elevar os ombros e girá-los para frente e para trás. Pode estender os braços e girar os braços, desenhando círculos no ar. Pode se apoiar em uma cadeira ou colocar a mão na cintura, estender o outro braço sobre a cabeça e inclinar o corpo. Ou pode, estando deitado de barriga para cima, colocar as pernas na cama, com os joelhos flexionados e puxar uma perna de cada vez para junto do seu corpo. Esses exercícios eles podem ser repetidos e eles ajudam a diminuir as dores musculares, né? E por fim, há alguns telefones úteis que são importantes, que é o 190, que você liga para acionar a polícia, 192, se você quiser acionar o serviço de urgência móvel, que é o SAMU, 193, caso seja necessário falar com os bombeiros, e 181, que é o Disque Denúncia, em caso de violências, agressões. Essa foi a nossa abordagem sobre orientações aos cuidadores de idosos. Aqui a gente tem algumas referências sobre os guias que foram utilizados para elaborar essa aula. Esses guias estão disponíveis na internet e todos os cuidadores podem baixar, porque eles têm mais informações além das que foram dadas aqui. Obrigada e bom dia.